Muito bem, graças a Deus, mais uma vez eu tenho a alegria de lhe cumprimentar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Estamos aqui no momento onde nós vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia! Paulo vai dizer em Romanos 10:17 que de sorte a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus falará contigo nessa noite. Como eu disse no início da programação, nós vamos ler um texto aqui com a temática da fé. Aleluia! E falar um pouco do que ela pode fazer quando nós exercemos na pessoa de Jesus Cristo. E o texto a qual nós queremos ler fica em Hebreus capítulo 11, e o versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aleluia, palavra do nosso Senhor. Você pode ter uma perspectiva e já pode ter um esboço preparado que fale sobre esta palavra de apenas 2 letras, que é muito poderosa na pessoa de Jesus Cristo. Eu estou falando da fé, a fé a qual os escritores hebreus vai destacar que é o firme fundamento das coisas que se esperam, aleluia, e a convicção, como dizem outras versões, e a convicção daquilo que não se vê, aleluia. Ou seja, eu espero no Senhor pela fé aquilo que eu não estou conseguindo ver, aquilo que aos meus olhos é impossível, pela fé eu posso conseguir, porque se nós exercermos a fé na pessoa de Jesus Cristo, nós obteremos resultado. Eu trago aqui algumas coisas, algumas lições para as nossas vidas, como a fé marcou na vida desses patriarcas, desses grandes homens e mulheres de Deus que obteram a fé para ultrapassar, aleluia, para dar um passo mais à frente, mais além, ou seja, viver o impossível, aleluia, a qual eles obteram a vitória de fé, a vitória em Deus, aleluia. Eu quero falar um pouco da sua definição, da sua importância, da fé na prática, aleluia. Eu quero falar um pouco dos seus resultados, o que ela causa, aleluia, na nossa vida. Não existe ninguém sem fé. Tem um grupo de pessoas que se dizem ateus, aleluia, mas eles creem em alguma coisa. Eles só não acreditam em Deus, só não acreditam na palavra de Deus, não acreditam em Jesus Cristo, mas eles creem em alguma coisa. Quando Deus criou o homem, ele cria o homem com um vazio dentro do homem que só ele pode preencher, que coisas do mundo não consegue preencher esse vazio que é dentro de mim, que é dentro de você. Somente Deus pode preencher com a sua presença. Esse vazio que eu falo é quando o homem se converte ao Senhor e começa a crer, aleluia, e confessa Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ali o Senhor habita dentro desta pessoa, aleluia, e ela é possuída pelo Espírito Santo de Deus. Ela vai provar
o primeiro amor, aleluia. Quando Deus habita dentro de nós, aleluia, nos encoraja a viver o sobrenatural, aleluia. E o que é fé, irmão Clay? A fé é a certeza das coisas que não se vê e a convicção, aleluia, dos fatos invisíveis, a qual diz na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a qual nós lemos: mas todo mundo tem fé, e isso, todo mundo crê em alguma coisa, aleluia. E a natureza da fé é uma confiança profunda, um salto no escuro, mais do que um sentimento, é uma atitude, aleluia. E o contrário disso é da dúvida e do viver apenas pela razão ou pelo que se vê, aleluia. A fé, ela tem uma importância, a importância da fé na nossa vida, ela faz toda a diferença, é o essencial de Deus, aleluia. O impossível agradar a Deus sem fé, isso mesmo, é impossível. Até para agradar o Senhor, a pessoa, ela tem que ter fé para praticar uma atitude, aleluia, para tomar uma decisão, aleluia. Quando se refere ao Senhor, ela precisa ter fé, aleluia, para agradar. Como disse os Hebreus, aqui no capítulo 11, no versículo 6, que é impossível, sem fé, agradar ao Senhor, aleluia. E o fundamento, irmão, é o alicerce para uma vida cristã. E isso mesmo, a fé, ela fortalece o nosso relacionamento com Deus, como uma casa que precisa de base sólida, de estrutura, de alicerce, isso mesmo. A nossa confiança em Deus, ela faz toda a diferença. E ela tem o poder, ela capacita a mover montanhas, aleluia. Aquele que tem fé, como diz a Bíblia, como Jesus falou, ele diz para este monte mover de um lado, para o outro, aleluia. A fé também, ela vai fazer nós superar as dificuldades, isso mesmo, vencer o mundo, como a Bíblia diz que o mundo é do maligno, aleluia, mas se estamos com Jesus, somos mais do que vencedores, glória a Deus. É interessante que a fé, ela vem na nossa vida para nos encorajar, para nos fortalecer. Nós precisamos ter fé para obter as coisas que ainda nem sabemos que iremos possuir um dia, mas nós precisamos ter fé naquele que tudo pode fazer. Como está a tua fé nessa noite? Aleluia. E como eu faço, irmão, para exercer a minha fé? Aleluia. Como eu faço para praticar? Eu já ouvi tanto falar de fé, eu acho bonito. Eu leio na Bíblia e vejo a fé de um homem, a fé de uma mulher que obteve vitória em Jesus Cristo. Através da fé eles venceram, é isso mesmo. E através da fé nós venceremos também, aleluia. A Bíblia diz que Deus nunca viu um justo, aleluia, desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão, aleluia. É através da fé, dessa prática de fé, como todo cristão, ele tem que obter, aleluia, tem que estar firme em Cristo. A fé, ela deve ser firmada em Jesus, ela deve ser firmada em Jesus, no caminho que é a verdade e a vida, como diz João 14, versículo 6, aleluia. Nós devemos ter a nossa convicção de fé na presença de Deus, tem que estar firmada em Deus, tem que estar firmada na palavra, aleluia. E é através da palavra, viver pela fé, é praticar o que se ouve da palavra de Deus. Não apenas ouvir, aleluia,
aleluia, você está me ouvindo há alguns minutos, você já ouviu falar de fé em outra oportunidade, por pessoas famosas que estão aí no mundo afora, mas você tem praticado essa fé. Às vezes nós se perguntamos, aleluia, as pessoas, elas vivem um sobrenatural de Deus, aleluia, parece que as coisas só acontecem na vida do próximo e na nossa vida não acontece. Irmão, será que eu estou exercendo a minha fé de maneira errônea, de maneira errada? Não, você está exercendo a sua fé se você ouvir a palavra de Deus, aleluia, dá crédito à palavra de Deus. Primeiro é ouvir, depois é colocar em prática aquilo que se ouviu, porque senão será vão, aleluia, este momento que você esteve sintonizado, ouvindo sobre essa pequena palavra chamada fé, que faz toda a diferença na vida daqueles que crê em Deus, aleluia. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é eu que você está ouvindo, é aquilo que o Espírito de Deus está me conduzindo a te falar nessa noite, para você tomar uma atitude e começar a confiar no Senhor. Não confie em ninguém, não. Confie no Senhor, aleluia. Comece a confiar no Senhor. Não espera do homem, não espera do governo municipal, estadual e muito menos federal, não. Espera no Senhor, aleluia. Espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará na tua vida, aleluia. Em meio à adversidade, a fé, ela é constante na nossa vida. Como assim, irmão? Em meio à dificuldade, a fé, ela é constante na nossa vida. Ela vai nos ensinar, aleluia. Deus cria uma situação, aleluia. E através da fé, Ele sabe até onde nós podemos ir, e ali Ele entra com providência. E ali Ele entra com providência através da nossa fé, da nossa crença em Deus. Encarar os problemas, sofrimentos, crise financeira, no relacionamento, em todas as oportunidades, aleluia. A fé às vezes aparece, mas como oportunidade para desenvolver na pessoa de Jesus Cristo. Não agir como derrota. Às vezes a pessoa está passando por um problema que já pensa em desistir. Eu não consegui fazer isso. Às vezes fica se sentindo derrotada, cabisbaixa. Isso é normal, acontece com todo mundo. Mas a fé, ela é uma convicção, aquilo que nós não estamos vendo, aleluia, mas estamos crendo que o Senhor está fazendo por nós. Como eu sempre digo, que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz por você, aleluia. Mas aquilo que nós podemos fazer, Deus não move nem sequer um dedo em teu favor. O que é para te fazer, faça. Faça a tua parte. Faça a tua parte, aleluia, que Deus se responsabilizará do restante, aleluia. Quando você cansar, aleluia, quando você não der mais conta de ir adiante, o Senhor está te ajudando. Aí o Senhor entra com providência, aleluia. Aí o Senhor entra com a ação divina. Assim, quando Jesus estava carregando a cruz, apareceu João Cirineu, para estar ajudando o Senhor a carregar a cruz. Assim, Deus levanta pessoas para estar te ajudando. Não sou eu com esta palavra, para que você se desperte e comece a crer mais em Deus. Aleluia. Já tem tantos anos de crente e ainda não conseguiu perceber que o Deus que você serve é maior do que o teu problema financeiro, é maior do que o teu problema de saúde. Creia no Senhor, aleluia. Essa dificuldade às vezes se cria na nossa vida. Nós não estamos imunes às coisas desse mundo, às adversidades, às doenças, a crise financeira. Não.
As coisas desse mundo é necessário acontecer, mas pode até acontecer, mas é para que o poder de Deus, o nome do Senhor, seja glorificado através da minha vida, através da tua vida, aleluia. E o resultado de fé é importante, aleluia, é com milagres, é com transformação, é com salvação, aleluia. No milagre, a fé toma o impossível, aleluia, e o possível acontece. A salvação, a cura, a provisão de Deus chega na nossa vida, aleluia. Na transformação, leva a mudança de vida, a um caráter mais forte. Assim a fé, ela faz tudo isso em nós. Na salvação, ela nos capacita para viver uma vida piedosa, frutífera, garantindo a salvação em Jesus Cristo, através da fé, aleluia. Quando nós ouvimos a mensagem e cremos que é o Senhor que está falando com nós, e seja quem for que está pregando, aleluia, e você crê naquilo que foi falado, mesmo as suas possibilidades já estejam se acabando, os teus recursos estejam terminando, mas se você crê, aleluia, e colocar a fé no Senhor, o Senhor agirá em teu favor, o Senhor entrará com providência. Que esse mês, o mês de fevereiro, não seja apenas um mês qualquer, não, mas que seja um mês de fé. Vereiro vem depois, comece com fé, o vereiro vem depois, fevereiro, aleluia, que você venha começar com fé esse mês e obter as bênçãos do Senhor na sua vida. Não seja incrédulo, não, acredite, pode acontecer. Essas pessoas que eu ainda não citei o nome, que são muitas, obteram vitória pela fé, e assim nós caminhamos, aleluia, como os servos de Deus, aleluia, como pessoas que acreditamos no Senhor, em meio às possibilidades difíceis, à adversidade, a situação está contrária, mas nós cremos que o Senhor entrará com providência. Deus ainda vai te tirar desse leito de enfermidade, aleluia. Deus ainda vai libertar o teu filho das drogas, do álcool, da prostituição. Deus ainda vai te tirar desse vício, Deus ainda vai transformar a tua família, ainda vai entrar com providência. Por isso, não perca a esperança, não perca a fé. Quando eu falo de esperança, não perca a fé, não perca a fé naquele que tudo pode fazer. Deus continuará falando contigo, aleluia. Por isso você ouviu nessa noite esta mensagem e continue crendo no Senhor, aleluia. Não deixe de ter fé, continue crendo no Senhor, não importa a tua situação, continue crendo no Senhor. Tenha fé naquele que tudo pode fazer nas nossas vidas. Tome posse nessa noite dessa palavra, em nome de Jesus.